Olá! Começamos mais um vídeo aqui onde eu vou responder as suas perguntas. Dessa vez vocês fizeram um monte, então eu não vou enrolar tanto para responder cada uma delas. E eu vou confessar que eu gosto muito mais desse formato do que de ler comentários, viu? Eu acho mais divertido, eu acho mais legal. Vocês mandaram um monte de comentários, eu vou ler na ordem que eu recebi. O que significa que o primeiro que eu tenho que responder é o comentário do MJ Filho perguntando qual é o sentido da vida. Aí é foda, né? Aí o que eu faço? O que vocês querem que eu faça com isso, sinceramente? O que eu posso dizer é que, infelizmente, a ficção funciona de uma maneira diferente da vida. E na ficção é preferível que a gente conte uma história com começo, meio e fim, e que esse começo, meio e fim tenha um significado coerente consigo mesmo. Não é assim que a vida funciona. A vida simplesmente acontece. A vida não tem sentido. Então, você... Inclusive, esse é um problema que eu tenho. De, às vezes, achar que as coisas têm que... As coisas da minha vida têm que ter um significado. E não tem como as coisas terem um significado. As coisas simplesmente acontecem. Então, essa é a minha resposta pra você. Bruno23567. Oi, Léo, pretende voltar a falar de Jojo alguma hora? Fico curioso com o que você acharia das partes 6 e 7. Vou falar uma coisa pra você, cara. Talvez isso fique claro em vários podcasts meus sobre shonens de luta. Eu perdi um pouco a paciência com uma característica de shonen de luta, que é uma característica extremamente Jojo, que é as lutas que funcionam num sistema de quebra-cabeça. O que é estranho eu falar isso quando eu gosto tanto de Hunter x Hunter, mas o Togashi faz essas coisas funcionarem porque ele é muito foda. Mas eu fico com um pouco de saco cheio que é quando tipo, tem um inimigo e ele tem um poder, e o poder dele funciona de uma X maneira, e a trama desse micro-arco, dessa luta, desses conjunto de capítulos em que vai lutar contra esse cara, o inimigo da semana, é como a gente vai solucionar vencer o poder do cara. Isso, por si só, não é um grande problema. O meu problema de verdade é o quanto isso fica expositivo. Então, quando você tem coisas tipo Jojo, Jojo gosta muito dos próprios poderes que inventa, né? Dos stands. Então, boa parte de um episódio de Jojo, por exemplo, do anime, porque o anime costuma colocar as lutas num episódio só, né? Boa parte do tempo de um episódio de Jojo é o diálogo expositivo da explicação da mecânica daquele poder. E eu não tenho paciência. E eu percebi que eu não tenho paciência quando eu tava vendo a Ana assistir a parte, eu acho que é a parte 5, que é a da Jolene. É isso o nome? Eu não lembro agora. Mas é a parte que teve na Netflix e foi lançada de um jeito tudo à moda caralha, com tipo conjuntos de 6 episódios, só uma bosta. E a Ana deixou tocando porque ela gostava da parte dos italianos, e que é a 5, né? Então acho que aquela é a parte 6. E eu via, às vezes, o episódio rolando e eu ficava muito de saco cheio. Eu não tô interessado. Eu não estou interessado em mais uma explicação de poder. Sabe? Então eu tenho muito pouco interesse. O trailer do Steel Ball Run me deixou interessado pelo Steel Ball Run. Não contem com isso, porque eu não tô com muita vontade. Mas o trailer do Steel Ball Run me deixou interessado. Rainbow Chains. Kitsune, o que aconteceu com o seu vídeo de Cherry Magic? Queria reassistir porque na época que você lançou eu não tinha visto o anime ainda. E hoje em dia é um dos meus mangás yaoi favoritos. Queria lembrar o que você disse. Eu deixei privados todos os vídeos de react de episódio de anime. Porque eu comecei esse canal. E esse canal tinha uns... Era tipo... Por isso que ele é Cortes Léo Kitsune. E me dá um ódio que eu não consigo mudar a arroba desse canal. Então eu tô preso pra sempre com Cortes Léo Kitsune. Mas ele era um canal de cortes. E eu fazia as lives e eu não faço mais as lives. Tem uma pergunta sobre lives, inclusive, mais pra frente. E tinha os reacts de episódio e tinha os reacts de conteúdo e alguns reacts mais temáticos. E eu achei que o canal ficava muito desorganizado. Além do fato de alguns desses reacts terem pego strike de copyright, eu achava que o canal ficava muito desorganizado com esse tipo de conteúdo tudo misturado. Então eu deixei os reacts de assuntos mais amplos, porque eles têm bons números, inclusive. Eu deixei os podcasts.
mas eu privei todos os vídeos de react de episódio de anime. Que eu achava que não encaixava com o tipo de conteúdo que eu tava querendo pra esse canal. Então, é isso que aconteceu com ele. Ele tá aí, mas ele tá privado. Luan Pavarini? Luan Pavarini. O que você acha da onda de mangás nacionais que estão surgindo nos últimos tempos? Inclusive, eu faço um chamado Two Ways no Mangadex. Eu peço desculpas, eu não conheço o seu. Eu tenho alguns mangás nacionais aqui que eles estão na mesma... Aqui em casa, no caso, físicos, né? Que eles estão no mesmo balaio de muita coisa que eu tenho em casa. Que é, eu comprei e eu falei pra mim mesmo, chegar em casa eu vou ler. E aí eu nunca li. Alguns eu li algumas partes. Eu li o 48 km, uma parte do 48 km, que é bem legal. Uma parte do Sense8, que a MPEG lançou, é bem legal. Então, o que eu acho dessa nova onda? Eu acho muito positivo. Eu acho que tem uns caras que, puta que pariu, que desenham demais. Então, se você conseguir aliar os caras que desenham demais com um bom roteiro, com alguma coisa carismática. Eu vi um pouquinho daquele B-Tiger, que é do Hatao. Eu tenho o Ping Pong Drama em casa. E eu bati o Ping Pong Drama com o B-Tiger e a evolução dele é absurda, sabe? Então é bem legal. Vários desses mangás são muito bonitos e vários deles têm premissas muito legais e roteiros muito legais. Eu peço encarecidamente para os nossos autores de mangá para eles irem atrás de revisores de texto. Que é um problema que eu acho meio crônico. Nas poucas coisas que eu li de mangá nacional. Que é uns caras que, tipo, o texto parece legal, mas falta vírgula, falta acento, sabe essas coisas? Mas isso é uma coisa minha, de pessoa que trabalha com texto. O Edson, acho que é Son of Wed, que é o Edson, né? Léo, como você entende a produção para a internet hoje comparado com como era 10 anos atrás, sobre estilo, conteúdo, etc? Sabe que eu não fiz uma grande reflexão sobre isso? Eu acho que eu amadureci um pouco a minha produção. Mas eu não sei exatamente... Eu assisto muito pouco de YouTube pro brasileiro, né? Porque eu me sinto mal. Como vocês sabem, a minha autoestima não é das melhores. E às vezes eu olho uns caras que falam sobre anime aqui no Brasil e eu penso, nossa, não tem por que eu continuar fazendo o meu. Então eu prefiro evitar. Mas eu não tenho uma grande tese pro que tá acontecendo hoje, porque tem muitos dos caras que eram os principais do meio continuam fazendo exatamente o que faziam antes. O Marco, do Intox Anime. O conteúdo dele, pelo que eu vejo das thumbnails, né? É igual. Então, nesse ponto de vista, muita coisa que acontecia há muito tempo atrás continua acontecendo hoje. Eu acho que tem uma grande novidade, que é o conteúdo num formato meio trash taste, que é o podcast, que não é exatamente o podcast de entrevista, o MesaCast, né? O MesaCast que não é o MesaCast de entrevista, é o MesaCast de debate sobre anime. Esse é um formato de conteúdo novo, que eu gosto do formato. O formato em si, eu acho legal. Eu até gostaria de fazer. Isso é uma coisa que não existia antes. Isso é uma coisa importada dos Estados Unidos e uma evolução de quantos MesaCast a gente tem aqui, dos flows e podpás da vida, e os caras olhando e falando, a gente podia fazer isso só que sobre anime, né? E aí os caras fizeram antes de mim, pau no meu cu. Mas isso é uma novidade. De resto, eu não consigo medir se houve uma evolução de conteúdo, de formato, de... Sinceramente, eu não conseguiria passar um relatório pra você. Artuzin. Como eu escuto várias vezes seus podcasts e fico meio que confuso voltando ao passado, indo pro futuro, não me recordo se você já comentou alguma coisa sobre o mangá Nana. Você já deu uma olhada nessa obra ou pretende tocar nela um dia? Sim. Não. A primeira parte da pergunta é não. Eu nunca fiz nada sobre Nana. Muito tempo atrás, no VideoQuest, eu fiz um VideoQuest sobre Paradise Kiss. E é um dos primeiros VideoQuests, foi
eu convidei uma amiga minha pra falar, enfim, faz muito tempo isso. Que também se chamava Ana, inclusive. Uma outra pessoa que chamava Ana, faz tempo que eu não falo com ela, inclusive. E eu fiz o VideoQuest do Paradise Kiss. Que é ótimo, eu acho muito bom o Paradise Kiss. Nana, eu... Teve um tempo que eu estava assistindo o anime do Nana com a minha Ana aqui em casa. E é mais um daqueles casos que eu tava vendo casualmente. Eu tava vendo porque eu quero ver, e a Ana queria ver. E era uma atividade nossa, de hora do almoço e tal. A gente tava vendo como se fosse uma novelinha. Só que eu não fiquei anotando, eu só fiquei assistindo, vivendo a vida. E aí, vários dos raciocínios que eu tinha se perderam. Então, pra fazer, eu tenho que, tipo, ler de novo. Ler pela primeira vez, na verdade. Ou assistir de novo. Eu não terminei ainda, na verdade. Eu assisti metade do anime. Então, eu quero muito. Quero muito. Aí eu tenho que decidir. Eu vou fazer sobre o anime, que eu ouvi dizer que tem mais ou menos um final, ou eu vou fazer do mangá, que eu sei que não tem um final. Eu tenho que decidir e nenhuma das duas opções é boa. Então esse é o problema do Nana. Mas eu gosto de Nana. Boys to Men, será que é isso? Boys to Men? Quais as suas maiores dificuldades ao traduzir o texto de uma HQ? Sabe que o primeiro empecilho de um texto de HQ é quando ele é ruim. Porque tem uns gibi que é ruim. E tem uns gibi que disfarça a ruindade com quantidade. Então, os personagens falam demais. E eles falam de um jeito idiota, sabe, um texto ruim em muita quantidade. Então isso é uma dificuldade porque demora, porque dá trabalho, porque toma tempo. Então tem isso. Mas eu acho que, pra mim, a maior dificuldade é com terminologia específica. Que eu acho que eu tenho, pelo menos eu tenho para mim, que o meu texto em tradução é razoavelmente bom, dependendo do tipo de roteiro. Eu me dou melhor com obras modernas, que o texto pode ser um pouco mais solto. Eu acho, pelo menos. Quando você tem alguma obra com algum tipo de vocabulário muito específico e ele é de difícil pesquisa, é um problema, pra mim. Eu tenho um problema muito específico, por exemplo, com terminologia militar. Com coisa de arma, de aeronaves e linguajar militar. Porque uma coisa é você fazer uma pesquisa e ver que tal coisa em inglês é um tal nome em português. Outra coisa é você conseguir reproduzir a maneira que um militar fala em português. E eu não tenho nenhuma familiaridade com isso. Eu não tenho família, eu não tenho amigo no exército, eu não tenho nada disso. E eu não consumo mesacast de policial. Porque tem, vocês estão ligados que tem mesacast de policial, né? E nem, sei lá, vídeo de... Tinha aqueles programas de batida policial na Band e tal. Eu não vejo essas coisas, então eu não absorvi. Então tem... Eu acho que eu consigo reproduzir algumas maneiras de pessoas falarem de maneira natural. Mas alguns tipos específicos de pessoas têm tipos específicos de prosódia, e isso é difícil de reproduzir. Essa é a minha maior dificuldade. Vocabulário específico. E, sei lá, você vai pesquisar um... Teve uma vez, eu tenho uma história que é um ótimo exemplo disso. Eu fiz a tradução de dublagem, pra dublagem, de fato tradução, do inglês para o português, de Project Runway, que é um reality show de estilista, certo? Então era para a dublagem de um reality show de TV a cabo de estilista. Então trata de moda, certo? Só que quando você tem alguns termos de tipos de roupa, né? Por exemplo, tem alguns termos que às vezes você... Aqui no Brasil, os caras usam em inglês mesmo. Só que existe um termo em português. Eu não vou conseguir lembrar de um exemplo agora. Eu vou dar um exemplo, talvez não esteja usando o termo de forma precisa, e talvez a Ana grite aqui e fale que eu tô falando errado. Mas vamos pegar, por exemplo, calça flare e calça boca de sino. Eu não sei se eles são a mesma coisa. Mas vamos usar esse exemplo. Os caras falam calça flare em inglês.
No meio da moda, hoje, talvez, o pessoal do meio da moda fale flare. Não fala boca de sino, fala flare. Talvez o meu compromisso seja em deixar em português. Porque existe um tema em português. Só que aí eu tenho que pensar, esse é um reality show de moda. Por um lado, o pessoal da moda vai assistir. E se ele ouvir calça boca de sino, na hora ele vai falar, ó, tradutor não tá ligado. Tradutor não sabe que hoje a gente não usa mais. Só que esse reality show não é feito só pro pessoal da moda. É feito pra minha mãe. Minha mãe é uma assinante de TV a cabo que tem o hábito de deixar reality show na TV ligada, como, sabe, ruído branco. E se ela ouvir calça flare, talvez ela não saque o que tá falando. Mas se ela ouvir calça boca de sino, ela entende. E aí? Então, você tem que medir direito pra quem você tá falando. E muita coisa eu sei medir isso. E certas coisas não. Certas coisas a gente não tem. O vocabulário militar, por exemplo, é um deles. A gente não tem, eu não tenho o conhecimento específico de quais são os termos usados aqui que vão melhor traduzir como uma pessoa desse tipo falaria em português. MJ Filho, de novo, ó. Qual filme do Batman você vai apresentar pro Augusto dessa vez? Vou falar uma coisa pra você, ó. O Augusto assistiu todo o Justiça Jovem sozinho, porque quis. E está terminando o Jovens Titãs, o clássico, né? Não o Jovens Titãs em Ação, que ele já viu várias vezes e é muito foda. Eu não vou apresentar nenhum outro filme se ele não quiser. Eu sei que agora ele passou um pouquinho dos heróis DC pros heróis Marvel, por conta de ele ter jogado um jogo dos Vingadores enquanto ele cortava o cabelo, porque tem um salão de cabeleireiro de criança que deixa videogame na mão do moleque. E ele jogou o jogo dos Vingadores do Lego, que inclusive não tem pro Switch, infelizmente. E agora ele tá com um bagulho de super-herói na cabeça. O que eu tô querendo fazer com ele, e eu não sei se ele vai querer, porque é muito difícil fazer o Augusto assistir uma coisa que ele não quer, é fazer ele assistir os filmes do MCU, na verdade. Porque ele viu o Quarteto Fantástico, e ele gostou do filme, ele achou legal. E ele tá ligado que vai ter o próximo filme dos Vingadores. Eita, um alarme aqui. Vai ter um próximo filme dos Vingadores e que tem a ver com o filme do Quarteto Fantástico, porque tem a ver com o Doutor Destino. E eu já falei pra ele várias vezes. O que você tem que fazer é assistir os filmes dos Vingadores. Não precisa ver todos. Todos os filmes do MCU. Mas eu acho que ele ia curtir os Vingadores e ele ia curtir provavelmente os filmes do Homem-Aranha, do Tom Holland. E eu acho que seria mais ou menos o suficiente pra ele sacar o que tá acontecendo nos filmes. E é isso que eu gostaria de fazer com ele, assistir esses filmes de novo com ele. Se ele não quer, ele não faz. O Augusto é assim, infelizmente. O que, na verdade, é um bom sinal, né? De independência da pessoa. Mas, enfim, pra esses casos eu fico, poxa vida, eu queria ver. E aí, se ele não quer, ele não quer. Celso Ionamini. O que acha daqueles pets que acompanham os personagens, principalmente em mangás, e que tem o James Gunn e o roteirista Grant Morrison tentando introduzir nas suas obras em vários aspectos, como funciona numa história, no comercial e como impacto público, como um atrativo ou alívio cômico? Essa é uma pergunta muito específica. E esses pets, eu acho que talvez você esteja querendo dizer, por exemplo, o Krypto, né? O James Gunn tentando emplacar o Krypto nesse filme. Obviamente o Krypto existe há muito tempo, mas enfim. Outras produções, tipo Zack Snyder nunca colocaria o Krypto. Talvez o Zack Snyder colocasse o Krypto como um cachorro qualquer que o Clark Kent chamou de Krypto e é só um labrador da Terra e ele aparece em uma cena e é pisoteado por um robô. Pra fazer, e agora ele tem raiva por causa do cachorro, né? Eu acho... O que eu acho desses pets? Eu acho que, quando bem feito, eles são coisas que são, tipo, por exemplo, o próprio Krypto. O Krypto foi usado de uma maneira que ele é engraçado e ele, depois, lá pro final, ele foi construído de uma forma que ele importa. Ele faz um bagulho, sabe? E tudo que foi sendo jogado de setup dele deu em alguma coisa depois. Tem sempre uma chance desses mascotes serem só um alívio cômico chato. E aí fica aquela coisa meio barata, sabe? Tipo,
tá claro que o maluco precisou inventar alguma coisa pra algo no filme ter carisma. Porque o resto não tem. Eu não acho que foi o caso do Crypto. O Crypto funcionou. Mas tem sempre a chance de ficar essa coisa só chata na tela. Mas tem isso. Tem o comercial, né? Por exemplo, na última trilogia do Star Wars, tem um bichinho que é tipo um pinguim, um dinossaurinho, sei lá, é um bichinho desse tamanho, parece um passarinho, parece um pinguinzinho. E eu vi o filme e ele aparece tão pouco, e eu nunca dei atenção pra esse bicho quando eu tava vendo o filme. Tipo, ele apareceu, fez... E eu, tá, ok, segue o jogo. Só que esse negócio vendeu um monte de plush. Então funciona, né? Quando funciona. Mas dá pra funcionar. Então, você não gosta, paciência. Nostalgic. Eu adoraria ouvir podcast teus a falar das obras do Satoshi Kon. Já falaste de Páprica, mas eu adoraria de Perfect Blue e Millennium Actress. Principalmente, a minha peça de arte favorita de todos os tempos. Está nos teus planos aprofundar ou simplesmente falar de cabeça sobre Satoshi Kon? Falar de cabeça nem fodendo. Nem fodendo que eu falo de cabeça de Satoshi Kon. Porque eu gosto muito de Satoshi Kon. Então, se eu vou fazer, eu preciso, pra mim mesmo, dar uma estudada. E Satoshi Kon acaba entrando naquele hall de autores que eu tenho medo. Medo de falar merda, medo de fazer um podcast que não tá à altura. Mas é lógico que eu quero falar de Perfect Blue, é lógico. Sabe que Millennium Actress eu vi e não achei nada demais? Não sei. Tem o... Como é que chama? Paranoia Agent, que é o anime de 13 episódios. E eu acho muito foda, é um dos meus favoritos da vida. Eu preciso falar, alguma hora. Acompanho-te desde o videoquest sobre Lucifer e The Biscuit Hammer. Tinha eu uns 17 anos, hoje 28. Eu tenho 38. Fizeste-me comprar o mangá e tornou-se o primeiro mangá a me fazer chorar. No flex, mas fiquei nos teus top 1% de ouvintes no Spotify em 2025. Abraço de Portugal. Olha só que legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem estatísticas, né? E obviamente que 99,9% dos ouvintes são Brasil, mas aquele 0,1% é Portugal. E deve ser você. Celso Yonamini de novo. Kitsune, uma questão que seria uma sugestão de história. Se num mundo mágico os heróis usassem armas mágicas e para ativar seus poderes que fossem graduais, tivessem que falar um palavrão, qual seria seu nível de escalonamento? Tipo, o palavrão mais bobo na sua consideração, o poder mais fraco, e o palavrão mais ofensivo para deixar a pessoa em choque, o poder arrasa quarteirão. Fica aí o pedido. Porra, irmão, é muita coisa para eu pensar agora. Não faço a menor ideia. O que é um palavrão que é um palavrãozão? Sabe o que tem... Sabe o que é uma merda isso? Porque eu falo muito palavrão. Talvez não tanto quanto outras pessoas, mas eu falo um tanto de palavrão. Mas é os palavrão mais comum, porra, filho da puta, caralho, buceta. Buceta nem é muito, inclusive. Mas tem muito palavrão que é só nome de órgão sexual. E eu coloco eles todos em um mesmo nível. E eu não acho que tem muito pra cima disso. Porque são só ofensas de caráter sexual e misógino. Então eu não sei o que é tipo mais forte. Tem palavras que são as palavras que você, no ano de 2025, já não é mais pra você estar falando, porque você não é um idiota. Até eu já ouvi falar que idiota não é uma boa. Mas tipo, sei lá, retardado, por exemplo. Não se deve falar mais. Mas aí você vai colocar, tipo, quando você fala retardado, você ganha mais poder. Aí faz isso ficar legal. Sabe? Não gosto da sua premissa. É isso, a minha resposta pra você, infelizmente, não gosto da sua premissa. Paracauê. Paracauê? É isso. Queria que você falasse um pouquinho de Seinfeld ou Racionais. Eu sinto uma espécie de FOMO, pensando que tem essas coisas que são meio essenciais pro desenvolvimento da sua personalidade como crítico, mas a gente vai ter que esperar muito tempo para talvez um episódio de podcast sobre elas. Você acha que seria possível falar sobre essas coisas num formato mais descompromissado, como um Kitsune do dia ou um vídeo para membros? O que você acha? Vou falar uma coisa pra você. Racionais, eu sempre falo que tudo volta pra Evangelion, Seinfeld ou Racionais. Aliás, eu falo Evangelion, Chaves ou Racionais. E eu falo muito do Racionais porque, tipo,
Muita coisa que você pensa sobre o Brasil e a nossa situação no mundo hoje, talvez tenha uma letra de Racionais que já fala sobre isso. Só que eu gosto muito de Racionais, só que eu não sou um conhecedor de Racionais. Eu tive uma época que eu ouvi muito Racionais, e essa época passou, eu não ouço Racionais com frequência. Então ele não está nessa categoria de coisas que são essenciais para o desenvolvimento da minha personalidade como crítico. Não está. Racionais é foda, é incrível. É um dos maiores ícones e um dos maiores marcos da história da música brasileira. Mas eu não sou um conhecedor e eu não sou um grande ouvinte, certo? Mas eu acho que Racionais é tão preciso na maneira como ele entende as coisas como elas acontecem, que muito provavelmente, se alguma coisa acontece no Brasil, você pode pegar uma letra do Racionais que vai ter alguma coisa sobre isso lá. Sabe? É isso que eu quero dizer. Seinfeld não. Seinfeld de fato está num campo de coisas que são essenciais para o desenvolvimento da minha personalidade como crítico. De fato está. E eu tenho um projeto, eu tenho uma vontade muito grande de falar de Seinfeld. Porque eu acho Seinfeld muito inteligente, muito bom como texto, como performance, como conceito. Eu acho Seinfeld muito, muito, muito bom. Teve uma época, quando o Seinfeld entrou pra Netflix, que eu fui ver desde o começo e eu ficava anotando pra fazer um podcast no futuro. Eu perdi essas anotações e eu não assino mais Netflix. Então tem isso. Mas eu gostaria de fazer. E se eu fosse fazer, eu ia fazer completo. Ia ser um episódio especial de todas as 9 temporadas. Talvez em algum ponto eu fizesse um bagulho de meus episódios favoritos e uma análise um pouco mais específica desses episódios. Mas é uma sitcom. Então não é uma narrativa exatamente um começo, meio e fim. Então não tem por que eu fazer pra mim, né? Um podcast pra cada temporada. Eu faria isso de Lost, por exemplo. Que Lost vale um episódio pra cada temporada. Seinfeld eu consigo fazer um grande parecer geral do desenvolvimento da coisa, da evolução do método Seinfeld de roteiro e de narrativa. Que é uma das coisas que eu queria fazer. Eu talvez esteja vendendo um peixe muito grande de uma coisa que não vai pegar ninguém hoje, sabe? Porque tem toda uma geração que Seinfeld é a melhor coisa do mundo. Essa geração é a mesma geração do Friends. Eu não gosto tanto assim de Friends. Eu assisti Friends inteiro enquanto eu morava dividindo apartamento com um amigo meu. E a gente deixava rodando no almoço como ruído branco. E a gente mal esboçava a risada, mas estava lá. Mas o Friends é muito mais forte. Muito mais forte. E pós-Friends teve o How I Met Your Mother, que eu nunca toquei em How I Met Your Mother. E eu não acho que pessoas que cresceram com How I Met Your Mother ou com Big Bang Theory vão achar graça em Seinfeld. Apesar de eu achar Seinfeld infinitamente superior a todos esses que eu falei. Então eu não sei se eu tô vendendo um peixe muito grande de um bagulho que ninguém vai gostar. Porque é muito anos 90. Muito anos 90, sabe? Mas enfim, Seinfeld quero muito fazer. É uma vontade muito grande minha. Outra vontade muito grande minha, que na verdade nem é uma vontade, mas é uma ideia muito foda aqui, é do Adri Mirni. Rola um especial Kill la Kill ou Studio Trigger um dia, aproveitando o gancho agora que a Gainax faliu. Um especial Studio Trigger é uma puta ideia. E assim, eu tava pensando o que seria o especial 300, na verdade, né? E eu nunca tinha parado pra pensar em fazer um especial, por exemplo, de um estúdio. Eu tinha pensado num especial de autor. De verdade eu tinha. Fosse pegar, sei lá, todos os mangás, ou vários mangás, ou todos os principais mangás de um certo autor. Se eu fosse fazer isso, por exemplo, do Tezuka ou do Gonagai, é infinito. Os caras não param de fazer. Mas tem vários autores que daria pra fazer um especialzão de tudo que o cara fez, sabe? Talvez um especial do Satoshi Mizukami, que é o cara do Lúcifer e o Martelo. E ele tem vários mangás diferentes, que não são tão grandes assim. Ele é um grande autor, eu gosto muito. Um especial Inyo Asano, por exemplo, seria muito legal de fazer. Mas eu não tinha pensado num especial de estúdio. E sabe que um episódio 300 que fosse um especial Trigger, ou um especial Gainax, ou um especial Gainax e Trigger, é muito da hora. Ficaria gigantesco. Ficaria absurdamente gigantesco. Mas é uma puta ideia. Eu não tô falando que eu vou fazer,
mas eu gostei da ideia. Aí o Kill la Kill estaria inserido no meio disso aí. Eu gostaria de voltar para Kill la Kill um dia, assim. Eu tenho uma vontade de pegar algumas coisas que eu fiz, vídeos no VideoQuest, e que eu queria reassistir. Como, por exemplo, a ideia do Haruhi Suzumiya, que eu quero muito fazer alguma hora, mas Madoka talvez seja uma boa. Kill la Kill eu gostaria de fazer de novo. Então tem vários desses que eu gostaria de revisitar alguma hora. Leol... É isso? Leolce Oliveira? Deve ser isso. Já assistiu os filmes live action do Hideaki Anno que não são baseados em alguma franquia? Tipo Love and Pop ou Ritual? Pra mim, esses são alguns dos trabalhos mais interessantes dele como diretor. Eu tenho a sensação que eu vi algum... Bom, eu vi só... os que não são baseados em franquia eu não vi. Porque eu vi o Shin Godzilla, Shin Kamen Rider e Shin Ultraman. E eu gosto muito de Shin Godzilla, gosto bastante de Shin Ultraman e acho Shin Kamen Rider esquisitíssimo de ruim. E eu não vi Love and Pop. Eu acho que eu vi... Não! Eu ia falar que eu vi Cute Honey, mas eu não vi Cute Honey. Eu vi o OVA do Gainax baseado no Cute Honey do Gonagai, do Hideaki Anno. Porque ele é um OVA do Cute Honey, mas ele é muito baseado no filme, até onde eu sei. E eu só vi a animação, eu não vi o próprio filme. Mas eu não vi nenhum desses. E tem muita gente que pede, não, você tem que fazer um Kitsune da semana. E cara, eu vou fazer um Kitsune da semana disso, vai ser ouvido por 13 pessoas. Algum dia eu posso fazer. Um Kitsune do dia pode ser uma boa. Mas eu não vi. João Crítico. Como você lida quando algum fã do seu trabalho te aborda na rua? Eu lido mal. No sentido de que eu fico muito sem graça. Obviamente que qualquer pessoa pode me abordar na rua e falar oi, conversar comigo, eu converso com a pessoa, quer tirar foto, a gente tira foto, não tem absolutamente problema nenhum. Eu fico muito sem graça, sabe? Eu fico sem reação porque a pessoa começa a me elogiar muito e eu acho tipo, caramba, cara, para de falar, pessoas podem ouvir. E eu fico muito sem graça. Mas eu acho legal. Depois que a pessoa vai embora e eu já não estou mais tão sem graça porque a situação não está mais acontecendo, eu fico muito feliz. Me reconheceram hoje na rua, que legal, cara. Eu gosto bastante. No momento que tá acontecendo, eu fico tipo, como eu ajo pra parecer que eu sou um ser humano normal e não um robô dando glitch que não sabe o que fazer. Esse é o problema. Lee Edson, pensa em voltar com as lives um dia, nem que sejam de vez em quando ou devido à rotina atual é impossível fazer isso. Eu fiz umas lives recentemente como agradecimento porque um apoiador do Catarse me deu de presente na Steam o último jogo do Digimon. E eu fiz umas 2 lives jogando o jogo do Digimon. Eu gosto de fazer live, mas se eu colocar de novo as lives na minha rotina, a minha rotina vai pro caralho. E eu preciso muito focar no meu trabalho principal. Porque produção de conteúdo é o meu segundo trabalho. Meu trabalho principal é a minha editora. E eu preciso fazer a editora funcionar, porque é isso que me dá dinheiro de verdade pra pagar as contas. A produção de conteúdo é um ótimo complemento. É o que completa pra eu poder viver. Agora, o que paga as contas é o trabalho efetivo. Sabe? O dinheiro acaba, aí vem a produção de conteúdo e eu posso fazer coisas além de pagar conta, sabe? E eu preciso fazer a editora funcionar. E eu preciso me concentrar muito nisso. Então não dá pra eu colocar a live de novo na minha rotina. Não dá, simplesmente não dá. Quando eu fazia... Porque é foda, porque você tem que levar a sério as lives. Tem que ter uma certa frequência e tal. Era cansativo, fisicamente cansativo. Me tirava um tempo da minha semana que eu podia estar usando pra outra coisa. Agora eu faço aula de japonês de noite. Então teria que ser depois da aula de japonês. Então eu já passei por um dia de trabalho, por uma aula de japonês e ainda vou fazer live. Porra, é muito cansativo. Então não dá, não. Fabrício HBC. Você ainda joga Pokémon? O que você acha das novas Mega Evoluções? Você acha que Pokémon tem apelo com as crianças brasileiras ou é só coisa de velho nostálgico? Cara, Pokémon tem muito apelo com criança, não tem jeito. O Augusto ainda curte muito Pokémon. O Augusto tem fases, né? Então agora ele tá na fase de jogar mais. Ele teve a fase Minecraft, ele tá na fase de jogar os jogos do Lego, ele assiste os negócios da DC, ele assiste Ladybug e tal. Mas ele teve uma enorme fase Pokémon.
E quando foram saindo as Mega Evoluções, eu fui mostrando pro Augusto. Ele tava interessado. Ele tava, nossa, é assim, esse e tal. Mostrei a lista, a gente ficou conversando qual que a gente gosta mais e tal. Eu gosto da maior parte das Mega Evoluções novas, viu? Eu acho que tem uma galera muito chata. E eu acho que existe um bagulho do velho nostálgico do Pokémon que acha que a função da Mega Evolução é fazer o Pokémon ficar fodão. Porque o que o fã velho acha? O fã velho acha que Pokémon é pra ele. Pokémon não é pra ele. Pokémon é pra Augusto, que tem 10 anos de idade. Eu sei que outras crianças da escola do Augusto gostam de Pokémon. Eu vou na escola do Augusto, eu sei, eu conversei com as outras... Conversei, eu ouvi as crianças falando, né? E às vezes elas falam com o Augusto na minha frente, eu ouço. Eu sei que elas conhecem e gostam e curtem Pokémon. Então, Mega Evolução pode ser, às vezes... tem várias funções pra Mega Evolução, né? Dentro da lógica do jogo, tem a função de fazer com que o Pokémon seja mais viável competitivamente, dar uma sobrevida, fazer com que aquele Pokémon que ninguém ligava mais volte a ter uma certa evidência pra talvez vender mais algum bonequinho e tudo mais. Então ele tem essa função, né, de revitalizar cada Pokémon, ele tem a função de deixar ele mais viável competitivamente, mas Pokémon é pra criança. Então quando você tem uma Mega Evolução tipo a do Victory Bell, que deixa ele meio bobão, que é um saco amarrado com cipó e que fica pulando e fazendo boing boing, é só engraçado. E tá tudo bem. Quando você tem o Starmie, que é maravilhoso, o Starmie andando em duas pernas, é pra ser engraçado. Nem toda Mega Evolução você tem que pegar, inclusive essas são as mais boring que tem. Você pega um Pokémon, coloca vários espetos nele e deixa ele radical. Mas eu acho que todo fã velho de Pokémon acha que é isso que tem que acontecer. Eu acho isso muito cansativo. É um debate muito cansativo. E várias das piores Mega Evoluções são só o Pokémon, só que mais. Tipo o Mega Aerodactyl. Ah, uma merda. Uma merda. É o Aerodactyl, só que com um monte de espeto. O Mega Sharpedo. Uma merda. O novo Mega Staraptor, por exemplo. Que é só o Staraptor com mais topete. Sem graça. Sem graça. Eu gosto de Mega Evolução que ou deixa ele talvez mais engraçado ou traz um novo conceito. A ideia, por exemplo, do Dragonite, do Mega Dragonite, recuperar características do Dragonair, inclusive no Shine dele, que ele fica com a cor do Dragonair e com a asa na cabeça e tal, lindo. Então, quando tem um conceito mais legal do que só aquele Pokémon, só que mais radical, eu acho muito mais legal. Pergunta dentro desse tema. Li no show, se você vivesse no universo Pokémon, qual Pokémon você teria dentro de casa? Cara, dentro de casa tem que ser bichinho, bonitinho. Aqui a gente é a casa de gato. Então a gente iria atrás de gato, porque a gente gosta de gato. Obviamente que eu gostaria de ter Eevees. A gente tem uma gata nossa, não tá aqui agora. Uma gata nossa que se chama Eevee. Por quê? Porque gostamos de Eevees. Se a gente tivesse um Eeveezinho, seria muito legal. Se a gente tivesse qualquer um dos gatos de primeira forma. Eu não quero um Machamp ou um não é Infernape que eu ia falar, é o gato bípede. Incineroar. Tipo, eu não quero um gato bípede com shape de lutador de luta livre maior do que eu dentro de casa. Minha casa tem 40 metros quadrados, pelo amor de Deus. Eu preciso de um bichinho. Então é um bichinho. Então é um Sprigatito. É um Litten. É talvez a raposinha de fogo do XY, que eu esqueci o nome agora. É esses aí. Tem que ser bichinho pequenininho que cabe em casa. É isso. Cássio Medina, que obra mais te impactou em 2025? Eu vi essa pergunta antes, eu fui atrás do meu Letterboxd, porque eu não assisti animes desse ano. Eu não li muitos livros. As coisas que eu li para o podcast, várias delas eu gostei, mas não exatamente, tipo, me impactou. Mas eu vi uns filmes esse ano, tipo, o filme deste ano que eu mais gostei, até o momento, porque eu não vi o Agente Secreto, foi Uma Batalha Após a Outra. Eu acho um filmaço. Mas tem uns 3 filmes mais antigos que eu vi no cinema, que a gente foi pro cinema pra ver em sessões mais específicas, sessões especiais.
me impactaram mais do que esses. Eu vi O Crepúsculo dos Deuses, é o Sunset Boulevard, que é um filme de 1950 sobre uma atriz hollywoodiana em decadência, tentando reviver a era de ouro dela. Incrível esse filme, lindíssimo. E a gente foi pra a gente foi pra uma sessão no cinema, 2 sessões de filmes clássicos no cinema. Um era o In the Mood for Love, do Wong Kar-wai. Lindíssimo filme, eu não tinha visto ainda, eu vi no cinema pela primeira vez. E eu revi, depois de muitos anos que eu tinha completamente esquecido, o Cidade dos Sonhos. É Cidade dos Sonhos? Que é o Mulholland Drive, que é do Lynch. Filmaço também. Mas teve uma vez que a gente foi pra um noitão aqui em São Paulo, que tem umas sessões que são de madrugada, né? Você vê 3 filmes em seguida. E a gente viu 3 filmes de terror, e os 2 primeiros filmes foram Possessão, de 1981, e House, que é um filme japonês de 77. Que são só 2 dos filmes mais esquisitos que eu já vi na minha vida. São muito esquisitos. O final do Possessão é uma loucura do caralho. Que o filme só acaba. Sabe? É assim. E o House é só uma loucura, assim, porque é muito difícil de entender se é pra eu levar a sério ou não House. Que é um filme de terror japonês de 77. Então, vá atrás. É uma puta loucura da porra, sabe? Então, esses são os filmes que mais me impactaram esse ano. A Ana Raffles faz aquele tipo de pergunta que é muito difícil e muito fácil de responder ao mesmo tempo. Que ela fala, ó, em qual universo fictício você mais gostaria de morar e em qual você menos gostaria? Sabe que o menos gostaria é basicamente qualquer um, sei lá, pós-apocalíptico, né? Porque a gente tem que pensar, sempre que a gente pensa nesse tipo de coisa, eu tendo a pensar dessa maneira. Não é um pensamento novo, não é especial, mas enfim. Se eu tivesse no universo do Game of Thrones, de que casa eu seria? Nenhuma. Eu seria um qualquer. Eu provavelmente ia estar roubando pão. E aí o exército ia me pegar porque eu roubei pão e ia cortar a minha cabeça. E eu morreria aos 15 anos, ou disso ou de diarreia. Então, tem isso, sabe? Tem alguns universos fictícios que são muito fofinhos. Por exemplo, o universo do Pokémon, ele é ótimo pra você morar por 2 razões. Tirando alguns elementos específicos de momentos em que alguma equipe do mal faz alguma coisa que pode vir a afetar o mundo, mas aí uma criança de 10 anos impede, é um mundo que parece não ter nenhum problema. Tem algumas dicas no universo de Pokémon de que coisas ruins acontecem. Tem o pessoal que faz a teoria de que houve uma guerra no passado. Tem o pessoal... por exemplo, tem aquele Cursola. Sabe esse Pokémon Cursola? Que é o Corsola. É o Pokémon que é um coral. E aí tem a versão coral morto. Por isso que ele é Cursola. Ele é fantasma. Ele deixa de ser tipo água e vira tipo fantasma. E é porque ele é o coral esbranquecido e morto por causa da poluição dos mares. Ou seja, tem poluição nos mares no universo de Pokémon. Mas no geral, nada de ruim acontece. Todo mundo é feliz e tem bichinhos bonitinhos. E mesmo que todo mundo possa ter acesso a um dragão que cospe fogo, você não tem um governo despótico absolutista controlando a vida das pessoas. O que você tem é saúde pública de acesso universal. Então eu acho que o universo de Pokémon é um dos grandes candidatos pra você morar. Porque realmente parece que tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, vários outros são uma merda. Vários outros são uma merda. Então eu não gostaria de morar... Um dos livros que eu li esse ano... Eu acho que eu li esse ano. Foi A Estrada. A Estrada, do Cormac McCarthy. Eu ouvi o audiolivro. É um livro absurdamente bad vibe. E é um livro pós-apocalíptico que não explica o que aconteceu. Você só tem um pai e um filho, e eles estão eternamente paranoicos, eternamente com medo,
andando por uma estrada, num frio filho da puta, numa eterna chuva de cinzas. Não dá pra saber o que aconteceu. Parece uma bosta. Por exemplo. Então eu não gostaria de estar no universo de A Estrada. FP Vitão, última pergunta. Você está aprendendo japonês visando mais o lazer ou algo profissional? Como está sendo até agora o seu processo de aprendizagem? Ah, não é a última pergunta não, porque tem outras do outro post. Já chegou no efeito Dunning-Kruger? O efeito Dunning-Kruger é quando você acha que tem um domínio de uma coisa que você não tem domínio, né? Você começa a ter um pouco de domínio sobre aquilo, e aí você chega num nível que é o nível de ignorância que não é o suficiente pra você perceber a sua ignorância. Não é isso? Então, às vezes quando você não sabe nada, você sabe que você não sabe nada. Quando você sabe um pouco, você acha que sabe tudo. E quando você sabe bastante, você sabe que não sabe nada. Eu não cheguei nem no nível de eu acho que sei. Nem no nível que eu acho que sei. Porque, sabe o que é foda? Eu tô fazendo por motivo profissional, tá? Por motivo de sempre quis, sempre sonhei. Por motivo de quero viajar pro Japão um dia e eu quero falar no Japão quando eu estiver lá. Quero falar com as pessoas. O mínimo, pelo menos. Mas é porque eu trabalho com isso, né? Eu quero começar a trabalhar, vou começar a trabalhar mais com mangás e eu preciso ter algum entendimento de japonês. Só que quando você começa a aprender japonês e quando você começa a ter um mínimo entendimento da estrutura e um pouquinho de gramática e tudo mais, aí você começa a ter a primeira barreira, que é o kanji. Às vezes eu pego uma frase toda escrita em japonês e eu entendo os hiraganas que meio que ditam a estrutura da frase, e eu mais ou menos entendo em que tempo a frase tá, mais ou menos entendo quem está falando, mas aí tem 4 kanji no meio e acabou. Sabe? É como se eu tivesse uma frase com 75% dela com um quadrado preto. É como se eu estivesse no Epstein Files e os caras censuraram o meu nome. Então não tem como entender. É simplesmente impossível. Então não dá, eu não tô nesse momento, porque o japonês é uma barreira muito grande, sabe? É muito complicado. Mas é por motivo profissional, motivo de eu preciso disso para o meu trabalho, mas eu também sempre quis isso para minha vida. E aí tem as últimas perguntas aqui, ó, do outro post. Deixa eu colocar aqui. Mercado brasileiro, esse daqui é só. O Fábio Luiz pergunta: saiu da Mitos? Faz tempo. Eu saí da Mitos pra entrar na Loading, cara. Eu saí da Mitos durante a pandemia, sabe? Eu trabalhei na Mitos no começo da pandemia, trabalhando de casa, todo mundo foi pra casa pra trabalhar. Mas eu não estava mais na Mitos quando começou a flexibilização. Vamos trabalhar de máscara, vacina e tudo mais. Então eu tinha amigos lá dentro e eles estavam me contando como foi isso que aconteceu. Mas eu já não tava mais lá, eu tava na Loading. Tá trabalhando com o que no momento? Com a mesma coisa. Só que não na Mitos. Eu tenho a minha Mitos. Eu tenho a minha editora, que é o meu CNPJ com um sócio meu, e a gente presta o mesmo tipo de serviço. Então a gente não publica coisas próprias, a gente não licenciou material nenhum, mas a gente tem clientes. Um deles, o maior de todos, é a Panini, a própria Panini, e a gente presta serviço editorial do mesmo jeito que eu fazia antes. Então é pegar material, traduzir, revisar, mandar pra gráfica, etc. Se ainda estiver editando ou traduzindo, fala aí algo em que tá trabalhando e que tá achando foda. Cara, a gente tá fazendo pra Panini eu falei disso num podcast recente, né? No podcast do Batman Máscara do Fantasma. A gente tá fazendo a versão em quadrinhos do Batman dos anos 90. E é muito legal esse gibi. Mas o gibi mais da hora, e eu quis traduzir, o gibi mais da hora que a gente já fez em toda a história do meu estúdio, Axia, é o nome do meu estúdio, Axia, é uma série chamada A Bela Casa do Lago. Tem 2 volumes e aí ela continua numa série chamada A Bela Casa de Praia. É da DC, mas não é de super-herói. É um selo à parte da DC, o Black Label. Não tem relação com o universo de heróis, é só uma história de terror, ficção científica, terror cósmico e tudo mais. E é muito bom. Muito, muito bom. O Adri Mirn
fez a mesma pergunta, né, no post passado que ele já fez no que eu fiz agora, sobre o especial de Studio Trigger. E tem o Gustavo Hitio. Sei que você não liga muito pra videogame, mas tô ligado que sempre acompanhou o Pokémon. Chegou a jogar o novo ZA no Switch, ou algo assim, ou largou de mão dos jogos? Se jogou, pode falar um pouco do que achou? Essa é a última pergunta mesmo. Sim, eu joguei um pouco. E assim, eu achei o ZA muito legal. Ele é muito legal. Eu tô um pouco desinteressado de Pokémon atualmente. Tô um pouco, tipo, tô acompanhando o que acontece, tá tudo bem, é legal, eu gosto das coisas que acontecem, mas eu tô um pouco desinteressado, no geral. Mas, eu joguei 4 horas, digamos, do jogo. Eu joguei até o primeiro Mega, que é uma batalha contra um Absol. E eu fiquei nisso mesmo, achei, pô, jogo legal. O meu negócio é que eu não tô com muita paciência de ficar jogando videogame. E eu tava jogando no emulador. E o meu emulador, eu sei lá o que aconteceu, ele começou a dar um problema no computador. Eu fui começar um jogo, era um jogo do Kirby, que eu baixei pra colocar no Switch do Augusto, no meu filho. E ele reiniciou o computador. Falei, pô, não quero nem abrir mais esse programa. Então eu parei de jogar coisas no emulador, eu fiquei com preguiça de reconfigurar. Mas é um jogo legal. O jogo tá bem feitinho, tá bonitinho. Eu gosto, de certa forma, do sistema de batalhas, mas eu gosto mais do sistema de batalha de turno tradicional, viu? Gosto mais. Só que esse sistema é o futuro. É o sistema Legends, né? Esse sistema é o futuro. Tem que continuar desse jeito, não tem o que fazer. Então é legal. Eu gostei. Eu acho bacana. Então é isso, gente. Eu tô com calor. Um calor. Eu preciso imediatamente desligar essa gravação, porque... Qual é a temperatura agora em São Paulo? Às 9h30 da noite. Puta, só 26? Não é possível ter 26, cara. É que eu tenho que fechar tudo pra não ficar barulho. Então é isso. Muito obrigado. Eu vou imediatamente lançar esse vídeo pra vocês apenas para membros. Esse é exclusivo, como eu falei da outra vez. Pra ter um último vídeo desse antes de acabar o ano, como agradecimento a vocês que se tornaram membros. Muito obrigado, abraço e até o ano que vem. Tem mais vídeo ainda pra sair esse ano, o último Kitsune da semana, do ano. Da semana do ano. Mas não é da última semana do ano, é da penúltima semana do ano, mas enfim. Mas esse é o último para membros. Falou, tchau, é nóis!